Bom dia, amado Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Deus em cuja presença eu me encontro nesta manhã, Pai. Nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Nessa feira, Senhor, da 13 de maio, fazendo a vontade do Senhor e ganhando alma para o reino do Senhor. Pai, queremos agora, no seu nome, profetizar que o Senhor entra na vida desse homem, na vida dessa mulher, e começa agora, meu Deus, a derrubar todas as muralhas do fracasso, muralha da maldição, muralha da inveja, Senhor, muralha da macumbaria, muralha da bruxaria, muralha da feitiçaria, muralha da frieza espiritual, porque o Senhor é o único na nossa vida, é o único que possa nos libertar de toda força maligna das trevas, de toda força do inferno, de todo aquele que tenta nos guiar, nos levar em direção às trevas. O Senhor arranca e nos leva em direção à luz, em direção à santidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, servos, amigos e amigas, abriremos nossas Bíblias neste momento em João 8, em João 6, versículo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor: disse-me, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Aqui Deus deixou uma pergunta bem direta, bem esplanada, bem na diretriz, bem dita e bem mostrada diante do Evangelho de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz prodígio, o Evangelho que faz maravilha, o Evangelho que faz coxo andar, o Evangelho que faz mudo falar, o Evangelho que faz cego enxergar, o Evangelho que faz transformação na vida daquele que abre seu coração de dentro para fora. Mas para isso nós precisamos, está em Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, a prova das coisas que não se vê. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, em João 6, versículo de número 28, vou repetir o versículo. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Foi bem claro, a obra de Deus. Porque a obra, amados irmãos, a obra humana, a obra carnal, a obra terráquea, é muito fácil de executar. É só o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, bater lá a areia, a brita, o cimento e a ferragem. Aí a obra começa a ser executada. Mas essa obra é humana. Eu estou pregando e falando da obra de Deus. Aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o nosso mundo espiritual, a espiritualidade. Porque o mundo espiritual é o mundo mais vivo, é o mundo mais perseguidor do que nós imaginamos. É uma luta imbatível, é uma luta do bem contra o mal, é uma luta que só Deus, com a nossa fé, consegue nos ajudar a vencer. Porque nós de olho nu não conseguimos ver a guerra espiritual que nós passamos, que está diante de nós todos os dias. Mas para nós conseguirmos executar essa obra de Deus, nós dependemos de três coisas. Sem essas três maravilhosas coisas, diante do maravilhoso Deus de Israel, não tem execução de obra do nosso Deus Todo-Poderoso, como está em João 6, versículo de número
28. A primeira arma para nós executarmos a obra de Deus é a fé. Porque a fé, irmão, a fé é o fundamento das coisas que não existem. Mas pela fé, Deus faz existir. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz brotar água na rocha, como aconteceu na saída daquele povo do Egito. O Senhor fez brotar água na rocha. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe. Esse Deus do impossível, que quando o profeta Moisés ergueu seu cajado, o mar vermelho abriu para aquele povo marchar. O Deus do impossível é aquele Deus que quando nós temos fé, está sendo executado. Bom dia, neném, que Deus abençoe. Está sendo executado nas nossas vidas. Existia um povo, os amalequitas, esquimê em guerra, um povo que nunca tinha perdido uma guerra. E quando o povo saiu do Egito, ele teria que passar ali. Mas o Deus do impossível treinou, preparou e deixou aquele povo que saiu do Egito frente a frente com esses homens esquimê em guerra. Quando o cajado de Moisés estava erguido, a guerra lá embaixo estava sendo vencida, porque ele estava com a fé e o Deus que faz milagre. O Deus invencível estava com ele. Essa que é a fé. Que a nossa fé é o ponto fundamental para nós estamos executando a obra de Deus. Segunda arma, para nós estarmos ligados na obra de Deus, que a obra de Deus é bem clara. Ide e vinde, e pregou o evangelho, glória a Deus, meu querido, e pregou o evangelho a todos os campos, toda a cidade, todos os lugares, e todas as criaturas terrestres e terráqueas dessa terra, devemos pregar o evangelho. Segunda arma, bom dia, meu querido, o senhor, a família, Deus abençoe a empresa do senhor lá, né? A segunda arma é o amor. O amor tem um poder, o amor é um ponto fundamental na nossa vida. O amor vence o ódio, o amor vence a vingança, o amor vence a traição, o amor vence a força oculta das trevas. Mas que amor é esse? É aquele amor no Evangelho de Deus, é aquele amor no Deus vivo de Israel, é aquele amor na palavra de Deus, é aquele amor que você tem que ser guardado no fundo do seu coração e não abandonar o Evangelho de Deus. Nós devemos presta atenção, amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. Fiz vocês semelhante a mim. Então nós temos que amar a Deus. Mas como que eu consigo amar a Deus numa combustão tão acelerada como Deus pede? É amando o próximo como a ti mesmo, não achando defeito no próximo. Tem muitos que dizem assim: cara feio, menina feia, não gosto desse cara, não gosto dessa menina. Irmão, se você está achando defeito na obra de Deus, se você está achando defeito na obra de Deus, como que você pode amar a Deus? Como que você quer que Deus te exalta, que Deus te abençoa, que Deus te guarda em todos os minutos, segundo onde você estiver, se você está contra a própria obra de Deus? Que amor a Deus é esse? Que amor evangélico que você tem, irmão? Irmão, a nossa vida em cima dessa terra é passageira. A nossa vida em cima dessa terra é um piscar, fechar de olho. Só Deus sabe a nossa hora. Nós já nascemos numa fila decrescente da morte. Quando nós nascemos já tem um dia que nós não sabemos, mas Deus sabe a hora que Ele vai nos levar. Se você não tem amor ao seu próximo, que está do seu lado, como você pode amar a Deus? Hein?
Se você não ama, não honra teu pai e tua mãe, como que você quer que Deus prolonga seus dias de vida na terra, irmão? Eu já disse duas armas para nós executarmos a obra de Deus nessa terra e ser bem sucedido. Não estou dizendo em dinheiro, não. Estou dizendo em bem sucedido naquilo que o próprio Deus nos criou, que é a nossa família. Nós não precisamos de dinheiro não, irmão. Não. Nós precisamos de estratégia de Deus na nossa vida, para nós sabermos entrar e sair, chegar e sair. O que eu estou tentando dizer? Quando você busca Deus, quando você tem fé, quando você ama a Deus, olha, não falta na sua mesa o pão de cada dia, não falta na sua mesa mantimento no seu celeiro, não falta na sua casa saúde para você, seus filhos, e direção a Deus, Deus guiando, o Espírito Santo trabalhando e libertando você e sua família das trevas, das drogas, prostituição, dívida, avareza, falsidade, traição. Mas isso você tem que crer, ter fé. Quando você tem fé, acredita em Deus, essas coisas acontecem na sua vida. Por que eu digo? Primeira arma para lutar contra o inimigo, a fé. Falei da segunda arma, o amor. Vou falar da terceira arma, é crer. Porque tudo que você crê, tudo que você filtra, tudo que você busca, tudo que você coloca no seu pensamento, tudo que desce do pensamento para o seu coração, que está a 20 centímetros, vai ser realizado na sua vida. Por que vai ser realizado na sua vida? Porque você está guardando a sua fé. Você está guardando aquele amor profundo que você tem por Deus. Mas que amor é esse, Obreiro Antônio Carlos? Está aí, ó. Está aí. Vou dizer. O nosso Senhor foi crucificado, apanhou 3 dias, foi pendurado no madeiro, foi furado com a lança, ressuscitou no 3º dia. Mas pelo que o Senhor fez isso? Pelos escribas? Eles são culpados? Não. Os fariseus são culpados? Não. O Império Romano são culpados? Não. Quem foi culpado disso tudo aí? Nós. Pelo amor de Deus por nós. Ele foi morto, crucificado, sem dever nada, sem ter um pecado. O próprio Pós-Pilato disse: o problema do Nazareno é com vocês, porque em solo romano ele nada fez de errado. É com vocês. Pelo amor a nós. Eu estou dizendo pelo amor o preto, o branco, o amarelo, o brasileiro, o argentino, italiano, o americano, qual que seja a raça. Deus morreu por todos nós, por amor a nós. O que nós temos que fazer? Retribuir esse amor para nós ser bem-sucedidos aqui na terra. Agora o crer. O crer é acreditar no impossível. Mas o que significa acreditar no impossível para executar uma obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu há 2000 anos atrás, mas foi ressuscitado no mesmo dia? Se você não crê que Ele foi ressuscitado, você não crê que o Senhor te dá livramento todos os dias, todo segundo, todo minuto, e mantenha sua mesa farta, mantenha sua família prosperando e se mantendo, igual passamos a pandemia daquela. Se você não crê, como você vai viver sem crer? Mas você crê que toma um copo de cerveja para relaxar. Aí, olha aí, você crê, você vai no show mundano para arejar sua mente. Mas você crê que você fuma um baseado para ficar leve. Ué, mas espera aí, que você crê nas trevas, crê no mal, mas não crê naquele que te criou, que morreu por você?
Aí que eu quero ver, ué. Irmão, pelo amor de Deus, é muito fácil a gente crê no impossível, porque o Senhor, a gente não vê Ele, mas a gente percebe a presença dEle na nossa vida. Que eu percebo a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas como assim? As minhas contas estão todas em dia, é Deus. A minha saúde está intacta, é Deus. Meus filhos estão estudando, estão na direção, é Deus. É Deus. Não estou dizendo que não existe vitória sem luta. Não estou dizendo que não teremos angústia nessa terra. Teremos. Mas tem um Deus que é nosso escudo, nossa fortaleza, nosso broquete, nossa rocha, que está na nossa direção, na nossa frente. Salmo 37, versículo de número 1. Entregue seu caminho ao Senhor, que tudo Ele fará com você. Olha aí, irmão. Essas são as 3 armas para nós executarmos a obra de Deus. Por que eu estou aqui, irmão? Porque Deus me trouxe. Por que eu prego a palavra? Por que eu estou executando a obra? Por quê? Porque eu tenho fé. Por que eu carrego a minha Bíblia para cima e para baixo? No meu carro tem uma, lá em casa tem mais 2 ou 3. Na porta da minha borracharia tem umas 4. Porque eu acredito no Evangelho que me transformou, que me arrancou das trevas e me trouxe para a luz. Mas para isso eu tenho que crer. Para isso eu tenho que ter fé. É muito fácil, irmão. Eu tenho um canal no YouTube, Pregador Antônio Carlos de GV. Todo mundo sabe quem eu era sem Deus, mas todo mundo sabe quem eu sou agora, o meu Deus vivo de Israel. Irmão, vou deixar bem claro de novo. Eu entro numa guerra espiritual direta, dizendo a mesma coisa. Eu não tenho religião. Eu não prego placa de igreja. Eu prego Cristo Jesus, que está no nosso meio, nos protegendo de toda investida maligna das trevas. Eu não prego placa de igreja porque eu não tenho igreja. Eu prego Cristo Jesus. Eu prego Cristo Jesus. É esse aí que eu prego. Salvador da minha alma, da sua alma, da alma de todos nós. Eu não prego placa de igreja, nem tampouco eu prego religião. Porque eu não tenho religião. Eu tenho esse Deus vivo na minha vida, que está na vida de todos nós. É muito fácil. Eu falei as 3 armas: fé, amor e crer. Essas são as armas que um ser humano tem que ter para trabalhar na obra do Senhor, para se manter. Eu estou com os bons lá. Para se manter intacto, para se manter vivo na frente, na palavra do Senhor, executando a obra do Senhor, trabalhando em cima daquilo que o diabo mais odeia, é ganhar alma para o reino do Senhor, trabalhando naquilo ali, naquela obra de Deus, aonde o diabo quer destruir a família, porque destruindo a família ele sabe, destruindo o marido ou a esposa, ele destrói o lar, é o mestre. O diabo hoje ele não está preocupado em levar o mundo para dentro da igreja. O diabo hoje não está preocupado em tentar levar as coisas do mundo para destruir a igreja. De fora para dentro não. O diabo está preocupado em destruir a igreja de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Com a frieza espiritual, com o espírito da Jezabel. Pessoas carregando Bíblia dentro do celular. Pessoas que estão no culto, mas não estão prestando atenção na mensagem de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, fazendo da igreja um desfile de moda. Gente que está dentro da igreja, olhando mais para a aparência dos irmãos, das irmãs, do que olhando mais o evangelho transformador de Deus. Tendo pouca visão daquilo que ele tinha que ter, a maior visão da vida dele. É fé, crer, acreditar e confiar em Deus. Essas são as nossas armas. Em Hebreus 11, versículo de número 6. Ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe e que o galardoador que o e busca. Amados irmãos, eu vou dizer uma coisa: o diabo bate todo dia na minha mente e na minha cabeça, tentando me levar de onde eu saí. Eu saí de um braço de cavaquinho, mundano, tocando cavaco pelas madrugadas, para ganhar cerveja, cachaça e conhaque e vinho. Eu vivi num grupo de capoeira. Comecei na Bahia jogar capoeira, estou com 60 anos. Joguei capoeira uns 45 anos direto, é grupo de capoeira. Eu sou um antigo mestre Lecim. O diabo tenta me levar para isso aí sempre. O diabo tenta me levar para baile funk, que eu organizei muito. Eu tinha um som de rua. Eu tinha um bonde chamado Bonde da Amizade. Aquilo nós organizava baile funk a noite inteira. O diabo tenta me levar para isso, mas não consegue. Porque o Espírito Santo de Deus, quando eu achei entrar no meu coração, quando eu disse as águas em Marcos 16, todo aquele que crê e for batizado e descer as águas e tiver fé, esses aí são meus filhinhos, diz o nosso Senhor Todo-Poderoso de Israel. O diabo tenta me levar para seresta, o diabo tenta me levar para show mundano, mas não consegue, porque eu estou alicerçado nas coisas de Deus. Eu tenho as 4 armas: fé, amor, crer, acreditar. Mas não é por isso que eu estou livre da tentação. Existem pessoas ligadas a mim que tentam levar a minha esposa por meio daquele povo onde eu já tive, bebendo, prostituindo, jogando baralho, jogando sinuca, tendo uma vida dupla. Como não consegue me levar, toca na minha esposa, toca nos meus filhos, nos meus netos, tentando me levar para lá. Muitas vezes até diz que a minha esposa, meus filhos, rejeitaram o mundo por minha causa. É mais fácil me rejeitar, me abandonar e continuar no meio daquelas trevas onde eu estive. Mas o meu Deus é tão forte que não deixa. A coraça da justiça está conosco, o escudo da proteção. O próprio rei Davi disse, os meus inimigos ainda não declarados está dentro do meu palácio, bebendo da minha água, comendo da minha alimentação, se alimentando na minha mesa. Esses que são meus inimigos. Significa falso amigo ainda não declarado. Aquele que bate nas suas costas. Beleza, tá com um carro bonito, tá com uma oficina boa, mas você nos abandonou. Aí, você não precisa de amigo na terra. Não. Você precisa de ter Deus, servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, o amigo verdadeiro, ele vem até você. Mas vem com boas atitudes. Vamos para a igreja? Vamos fazer um estudo bíblico? Vamos falar de Deus? Vamos ler a Bíblia? Aí sim, esse aí você precisa. Porque esse está na mesma tirania que você está. Por que eu digo tirania? Porque eles dizem que todo aquele que serve a Deus de corpo e alma, coração, e não dá espaço para as trevas, é um tirano. Eu prefiro ser chamado de tirano para o Evangelho de Deus. Chegar, pregar, orar, estar em qualquer lugar, falar que Deus cura, liberta, faz prodígio, maravilha, todos os dias na minha vida. 24. Ô Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, de infinita amor, infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de eu estar nessa feira, dando o recado do Senhor, pregando o Evangelho, ganhando alma para o reino do Senhor, e pregando Bíblia, sem demagogia, sem mentira. Eu pregando Bíblia numa retidão que o Senhor me pediu, que o Senhor me escalou
E eu estou diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, peço que o Senhor abençoe a todos os feirantes, abençoe a todos os fregueses deles, abençoe esse local que já está abençoado. Que o Senhor esteja sempre com braço de ferro e mão de aço estendida a todos os feirantes que precisam ganhar seu pão de cada dia. E eu estou aqui diante do Senhor para transmitir a obra do Senhor. Peço também que o Senhor abençoe meu ministério, que já está abençoado. Quando o Senhor me levantou, já me levantou para ganhar alma, já levantou com a bênção sobre mim. É só eu guardar a fé, os mandamentos, as leis, juízo e a misericórdia do Senhor, que eu serei bem sucedido em cima dessa terra. Peço que o Senhor continue abençoando o meu casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenezinha. O Senhor continua abençoando, oh glória a Deus, aleluia, a minha oficina, a minha borracharia, onde o Senhor me dá meu sustento humano, meu sustento físico, meu sustento terráqueo, mas me dá meu sustento espiritual, porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia.